No momento em que meu filho atirou minha mala na varanda da frente, soube que 12 anos de silêncio estavam prestes a se tornar o melhor investimento que já fiz. Fiquei ali, vestida com meu melhor vestido de domingo, vendo meu próprio sangue me trancar do lado de fora, como se eu fosse o lixo de ontem. Mal sabiam eles que o lixo de ontem estava prestes a valer 8 milhões de reais. Se você está assistindo isso, inscreva-se e me diga de onde você é. Vou contar como uma mulher de 60 anos passou de sem-teto a dona da mansão mais cara do Morro Alto, em Lisboa. Porque, querida, a vingança não é um prato que se serve frio. É melhor servida com uma dose de sucesso puro e sem adulteração. Meu nome é Margarida Silva, mas todos me chamam de Guida. Aos 72 anos, aprendi que a única coisa melhor do que provar que as pessoas estão erradas é fazê-las se arrependerem de terem duvidado de você. E, meu Deus, meu filho João e sua esposa Jéssica me deram muitos motivos para provar isso. Era 15 de outubro de 2012, quando meu mundo desabou. Eu estava morando com João e Jéssica há 3 meses, depois que meu marido faleceu, ajudando com seus 2 filhos pequenos enquanto tentava planejar meus próximos passos. O dinheiro do seguro de vida não era muito e eu achava que a família deveria se apoiar nos momentos difíceis. Mãe, precisamos conversar, disse João naquela manhã, com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido antes. Jéssica estava atrás dele, braços cruzados, com aquela expressão arrogante que eu passei a odiar. Aos 33 anos, ela tinha uma beleza afiada, do tipo que fere quem se aproxima demais. O que foi, meu filho? Perguntei, colocando a xícara de café na bancada de granito, a mesma bancada que eu ajudei a pagar com minha pensão do INSS no último ano. Esse arranjo não está funcionando mais, anunciou Jéssica, avançando como se fosse dona da conversa, o que, aparentemente, era verdade. Você é muito teimosa, Guida. As crianças estão confusas sobre quem manda aqui. Olhei para João, esperando que ele me defendesse, que lembrasse que eu era sua mãe, que o criei sozinha depois que seu pai nos abandonou quando ele tinha 8 anos. Em vez disso, ele desviou o olhar, como se eu fosse uma estranha pedindo trocados. Para onde eu vou? Perguntei com a voz mais fraca do que gostaria. Isso não é mais problema nosso, respondeu Jéssica, com um dar de ombros que me perseguiria por anos. Você é adulta, dê um jeito. 20 minutos depois, toda a minha vida cabia em 2 malas e uma caixa de papelão. 60 anos de memórias, fotos e lembranças reduzidos ao que eu podia carregar. O resto iria para a caridade, informou Jéssica, alegre, como se estivesse me fazendo um favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, murmurou João enquanto colocava minhas malas na varanda. Por um segundo vi um lampejo do menino que chorava quando eu saía para trabalhar. Então, Jéssica apareceu ao lado dele e o rosto dele ficou inexpressivo novamente. O táxi chegou. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, entrei no carro sem olhar para trás. Não porque era forte, mas porque estava destruída. Enquanto partíamos, vi Jéssica pela janela, já redecorando o quarto que tinha sido meu lar temporário. Eu tinha R$ 847 na bolsa, sem emprego, sem lugar para morar. O que eu não sabia era que essa humilhação seria o combustível para a maior virada da minha vida. O motel Sol Poente, na Estrada Nacional 9, virou minha casa pelas próximas 6 semanas. E vou te contar, era exatamente tão glamouroso quanto parece. R$ 43 por noite por um quarto que cheirava a desinfetante industrial e sonhos quebrados, mas tinha um teto e uma porta que trancava. Depois de ser jogada fora como lixo, até isso parecia um luxo. O recepcionista idoso, Sr. Pinto, teve pena de mim após a primeira semana. Você não é como nossos hóspedes habituais, disse ele baixinho, deslizando uma toalha extra pelo balcão. A maioria dos clientes era de trabalhadores da construção ou pessoas fugindo de algo. Eu só estava fugindo da verdade de que meu próprio filho me descartara. As primeiras manhãs foram as mais difíceis. Acordava naquela cama estreita, esquecendo por um momento onde estava, até a realidade me acertar como um tapa. Sem risadas dos netos, sem café da manhã em família para preparar,
Só eu e o ar-condicionado quebrado que fazia barulhos de baleia moribunda. Mas Jéssica e João não contaram com uma coisa. Eu não sou do tipo que fica no chão. Nunca fui. Quando João era pequeno e não tínhamos nada, trabalhei em 3 empregos para nos sustentar. Limpava escritórios à noite, trabalhava em lojas durante o dia e passava roupas nos fins de semana. Sobreviver não era novidade para mim. Eu só tinha esquecido o quanto era boa nisso. A primeira coisa que fiz foi caminhar até a biblioteca municipal todas as manhãs. Internet grátis, ar-condicionado grátis e, mais importante, acesso grátis a listas de empregos. Aos 60 anos, ninguém estava exatamente fazendo fila para me contratar, mas eu não queria caridade. Queria oportunidade. Você tem experiência em contabilidade? Perguntou Sara Mendes, dona do Centro de Jardinagem Mendes, na minha 4ª entrevista naquela semana. Ela tinha minha idade, com terra sob as unhas e uma atitude prática que admirei imediatamente. 20 anos, respondi. Cuidei de todas as finanças do negócio de construção do meu falecido marido. Não mencionei que, em 10 minutos no escritório bagunçado dela, já tinha identificado 3 formas de ela estar perdendo dinheiro. O sistema de estoque era um caos. Ela pagava caro demais aos fornecedores e a estrutura de preços não era atualizada desde 2008. O salário não é alto, alertou Sara. R$ 15 por hora, meio período. Quando começo? Meu primeiro salário foi de R$ 240 e tratei como se tivesse ganhado na loteria. Após 6 semanas vendo minhas economias escorrerem como água por uma peneira, ganhar dinheiro de novo era como respirar depois de ficar submersa. O quarto do motel aos poucos deixou de ser uma parada temporária e começou a parecer um lar. Comprei uma cafeteira pequena, pendurei algumas fotos de família e até gastei com uma planta para o parapeito da janela. Se essa era a minha vida agora, eu a viveria com dignidade. 3 meses depois, fiz minha primeira grande descoberta. Sara estava jogando fora milhares de reais em plantas todos os anos. Tudo que não vendia no fim da temporada ia direto para o lixo. É assim que o negócio funciona, explicou ela, com um dar de ombros resignado. Mas eu vi outra coisa: potencial. Você quer fazer o quê com as plantas mortas? Perguntou Sara, olhando para mim como se eu tivesse sugerido vender poeira de fadas e lágrimas de unicórnio. Elas não estão mortas, estão dormentes, expliquei pacientemente. Com um pouco de cuidado, a maioria pode ser recuperada e revendida na próxima temporada. Era o 8º mês da minha nova vida e eu tinha saído do motel para um pequeno apartamento-estúdio acima da pizzaria do Zé. O aluguel era R$ 650 por mês, o que me deixava com cerca de R$ 50 para tudo, após as compras de mercado. Mas era meu. Ninguém podia me expulsar por capricho ou decidir que eu era muito teimosa. Sara me deixou levar 3 cargas de plantas mortas naquele novembro, provavelmente pensando que isso me ensinaria uma lição sobre a realidade dos negócios. O que realmente me ensinou foi que eu tinha um dom que nunca soube que possuía. Meu apartamento virou uma estufa. Cada parapeito, cada canto, cada superfície disponível estava coberta de vasos e jardineiras. Pesquisei sobre cuidado de plantas nos computadores da biblioteca, assisti a vídeos no YouTube e passei minhas noites recuperando caules marrons e murchos. Os vizinhos achavam que eu era louca. Dona Clara, do andar de baixo, vivia perguntando se eu estava montando algum tipo de operação ilegal. Plantas demais, resmungava ela em português hesitante sempre que me via carregando outro vaso escada acima. Mas em fevereiro, algo mágico começou a acontecer. Brotos verdes surgiram, botões se formaram. Meu apartamento estava se transformando numa selva de plantas saudáveis e vibrantes. Eu tinha mais de 200 espécimes, e cerca de 150 delas não apenas estavam vivas, mas florescendo. Guida, que diabos! Exclamou Sara quando levei o primeiro lote de volta ao centro de jardinagem em março. Essas estão melhores do que quando eram novas. Eu disse que não estavam mortas, respondi, tentando esconder o sorriso. Por dentro, eu dava cambalhotas. Não era só provar um ponto. Era descobrir que eu tinha um talento que podia realmente gerar dinheiro.
Sara comprou todas as plantas de volta por metade do preço original de varejo. Numa única transação, ganhei R$ 847, mais do que meu primeiro salário mensal. Mas mais importante, encontrei algo que parecia propósito novamente. No ano seguinte, nosso acordo virou oficial. Sara separava todas as plantas invendáveis para mim. Eu as recuperava durante o inverno e dividíamos os lucros na primavera. Não era exatamente um império, mas era meu. A notícia começou a se espalhar na comunidade de jardinagem. Aquela senhora do Mendes consegue trazer qualquer coisa de volta à vida, diziam. Logo, outros centros de jardinagem começaram a ligar, perguntando se eu aceitava as plantas de liquidação deles também. Ao fim do segundo ano, eu ganhava mais com a recuperação de plantas do que com o meu trabalho de contabilidade. Também me mudei para um apartamento maior, com uma varanda de verdade, e transformei o estacionamento da pizzaria do Zé numa estufa não oficial, com a permissão dele. O melhor? Cada planta saudável que eu salvava era uma prova de que ser descartada não significava ser inútil. Algumas coisas só precisavam do cuidado certo, da atenção certa e da pessoa certa que visse seu potencial. João e Jéssica me jogaram fora, achando que eu murcharia e desapareceria. Em vez disso, eu estava criando raízes num solo que eles nunca imaginaram. No terceiro ano, parei de pensar pequeno e comecei a pensar com inteligência. A essa altura, eu tinha uma lista de espera de centros de jardinagem querendo que eu recuperasse suas plantas de liquidação e minha operação no apartamento estava explodindo pelas costuras. O proprietário começou a me cobrar extra pelo excesso de drenagem de plantas. E o Zé estava cansado de clientes perguntando se podiam comprar as belas plantas que cobriam seu estacionamento. Você precisa de uma estrutura de verdade, disse Sara durante um de nossos cafés, e precisa pensar maior do que apenas salvar plantas. Ela estava certa, mas pensar grande exigia dinheiro que eu não tinha. Minha poupança tinha crescido para cerca de R$ 15.000, o que parecia uma fortuna depois de começar do zero. Mas não era suficiente para um espaço comercial. Foi quando conheci Helena Costa, no Centro de Desenvolvimento de Pequenos Negócios. Helena era uma daquelas mulheres perspicazes e eficientes que enxergam potencial a quilômetros de distância e não têm medo de empurrar as pessoas em direção a ele. Você não está no negócio de recuperação de plantas, disse ela, após revisar meus números. Você está no negócio de transformar desperdício em lucro. Isso é uma conversa completamente diferente. Helena me ajudou a enxergar o que eu estava perto demais para notar. Eu não estava apenas salvando plantas. Estava resolvendo um grande problema da indústria. Centros de jardinagem por todo o país jogavam fora milhões de reais em estoque todos os anos porque não sabiam como lidar com a liquidação de fim de temporada de forma eficaz. E se você franqueasse o processo? Sugeriu Helena. Ensine outras pessoas a fazer o que você faz, pegue uma porcentagem dos lucros delas e escalhe a operação pelo país. A ideia era aterrorizante e empolgante ao mesmo tempo. Eu, uma mulher de 63 anos que esteve sem teto 3 anos antes, comandando um negócio nacional. Mas os números que Helena me mostrou eram impossíveis de ignorar. Passamos 6 meses desenvolvendo um plano de negócios. Eu começaria com uma instalação própria em Lisboa, aperfeiçoaria o processo de recuperação, documentaria tudo e então começaria a licenciar o método para outros operadores pelo país. O pedido de empréstimo do Banco de Portugal tinha 47 páginas e quase desisti 3 vezes tentando preenchê-lo. Mas Helena me guiou por cada sessão, ajudando-me a articular por que isso não era apenas o passatempo de uma louca das plantas. Era uma solução legítima para um problema real. Senhora Silva, disse o gerente do banco na entrevista final, suas projeções financeiras parecem otimistas. Senhor, respondi, inclinando-me com a confiança de quem já provou que os outros estavam errados. Há 3 anos, eu vivia num motel com menos de R$ 1.000 no bolso. No último ano, transformei R$ 50.000 em plantas mortas em R$ 200.000 de receita. Acho que meu histórico fala por si.
A aprovação do empréstimo de R$ 150 mil veio numa terça-feira de março. Assinei os papéis no escritório de Helena, com as mãos trêmulas, percebendo que agora era responsável por mais dinheiro do que jamais imaginei. Em 6 meses, aluguei um armazém de 5.000 metros quadrados nos arredores de Lisboa, contratei 2 funcionários de meio período e estabeleci contratos com 15 centros de jardinagem em 3 distritos. A Fênix Recuperação de Plantas, porque tudo merece uma segunda chance, nasceu oficialmente. A ironia não me passou despercebida. Meu filho me jogou fora, achando que eu era inútil. Agora, eu construía um império baseado em provar que nada é realmente inútil se você souber ver seu potencial. No 5º ano, a Fênix Recuperação de Plantas cresceu além do que eu imaginava possível. Estávamos operando em 12 distritos, tínhamos 47 operadores licenciados e eu acabara de assinar um contrato de consultoria com a sede regional da Leroy Merlin. A mulher assustada e destruída que foi jogada fora com o lixo agora era convidada para reuniões corporativas em Lisboa. Senhora Silva, sua história de sucesso é exatamente o que nossa indústria precisa ouvir, disse Diogo Shen, diretor de sustentabilidade da Leroy Merlin, enquanto visitávamos sua loja principal. Transformar desperdício em lucro enquanto ajuda o meio ambiente, esse é o futuro do varejo. Sorri educadamente, ainda me acostumando a ser tratada como especialista em vez de um incômodo. A transformação não foi fácil. Houve muitos dias de 18 horas, experimentos que falharam e momentos em que me perguntei se estava acima da minha capacidade. Mas cada desafio me ensinou algo novo sobre negócios, sobre mim mesma e sobre do que eu era realmente capaz. Minha vida pessoal também se estabilizou. Mudei-me para um belo apartamento de 2 quartos no centro histórico de Lisboa, com um jardim onde eu testava novas técnicas de recuperação. Fiz amigos de verdade, não pessoas que me toleravam por obrigação. Meu clube do livro semanal com Helena e outras 3 mulheres virou o destaque do meu calendário social. O sucesso financeiro era impressionante, até para mim. A Fênix Recuperação de Plantas gerava mais de R$ 2 milhões em receita anual e meu patrimônio pessoal ultrapassou a marca de 7 dígitos. Mantinha planilhas detalhadas não porque era obcecada por dinheiro, mas porque os números representavam algo mais importante: independência. Já pensou em expandir internacionalmente? Perguntou Marcos Torres, meu advogado de negócios, durante nossa revisão trimestral. Estamos recebendo consultas do Brasil e do Reino Unido. Um passo de cada vez, respondi, embora a ideia fosse tentadora. Quero garantir que estamos fazendo isso direito antes de ficarmos muito ambiciosos. A verdade é que eu já pensava na próxima fase. O negócio de recuperação de plantas me ensinou que havia oportunidades lucrativas escondidas à vista de todos, se você soubesse procurar. Comecei a investir em outros pequenos negócios, aplicando o mesmo princípio de encontrar potencial subvalorizado e ajudá-lo a crescer. Mas a verdadeira satisfação vinha das vitórias pessoais. Como o dia em que contratei Tomás Ferreira, um jovem de 19 anos que todos haviam descartado, mas que tinha uma intuição incrível para cuidar de plantas. Ou quando Sara Mendes, que apostou em mim primeiro, vendeu seu centro de jardinagem e virou uma das minhas operadoras licenciadas no Algarve. Você mudou minha perspectiva sobre o que é possível, disse Sara na sua festa de aposentadoria. Ver você construir isso do nada inspirou metade das mulheres desta cidade a correr riscos que nunca teriam considerado. Comecei a manter um diário de lições aprendidas, em parte para futuros funcionários, mas principalmente para mim mesma. A maior lição: nunca deixe ninguém definir seu valor. João e Jéssica decidiram que eu era inútil, um fardo que não podiam carregar. Eles me jogaram fora sem pensar 2 vezes. O que não sabiam era que me deram a motivação para me tornar tudo o que nunca imaginaram que eu poderia ser. Cada contrato assinado, cada nova localização aberta, cada história de sucesso era prova de que o julgamento deles estava espetacularmente errado. E honestamente, eu estava só começando. A busca pela casa começou como uma decisão prática
e terminou como um ato de vingança pura e bela. Após 5 anos morando em apartamentos, precisava de mais espaço para meus empreendimentos e portfólio de investimentos. O que encontrei, porém, foi a maneira perfeita de anunciar a Lisboa que Margarida Silva não era mais a mulher que alguém poderia descartar. A mansão Almeida? Repetiu Joana Lopes, minha corretora, quando mencionei a propriedade. Guida, essa casa não está à venda há 40 anos. É o endereço mais prestigiado do Morro Alto. Morro Alto, o bairro onde João e Jéssica sempre sonharam morar, mas nunca puderam pagar. O bairro pelo qual passavam de carro aos domingos, sonhando com o algum dia, enquanto viviam na sua modesta casa colonial, com a hipoteca que me expulsaram para pagar. Está à venda? Perguntei simplesmente. Bem, sim, mas... Joana hesitou. O preço pedido é 4,2 milhões de reais. Vamos dar uma olhada. A mansão Almeida era tudo o que eu esperava, e mais. 12 mil metros quadrados de arquitetura colonial impecável, em 8 hectares de terrenos bem cuidados, suítes master com lareiras, uma biblioteca com prateleiras de mogno do chão ao teto, uma cozinha de chefe que poderia alimentar um pequeno exército e um jardim de inverno que era basicamente uma estufa acoplada à casa. Mas o que realmente me conquistou foi a vista da janela do quarto principal. Dava para ver toda a cidade de Lisboa espalhada abaixo, incluindo o bairro modesto onde João e Jéssica moravam. Toda manhã, eu poderia acordar e literalmente olhar de cima para as pessoas que me desprezaram. Os vendedores estão motivados, explicou Joana enquanto visitávamos a adega. Já se mudaram para o Algarve e querem fechar rápido. Ofertem dinheiro, disse sem hesitar. 3,8 milhões. Fechamento em 2 semanas. Joana quase derrubou a bolsa. Guida, tem certeza? É um compromisso enorme. Eu estava mais do que certa. A Fênix Recuperação de Plantas gerava lucro suficiente para cobrir as parcelas da hipoteca com facilidade e meu portfólio de investimentos cresceu ao ponto de eu poder pagar a entrada sem tocar nas contas do negócio. Mas mais do que isso, eu podia pagar porque ganhei cada centavo com minha inteligência, determinação e trabalho duro. Os vendedores aceitaram minha oferta em 6 horas. 2 semanas depois, estava no grande hall de entrada da minha nova casa, segurando as chaves e tentando não rir alto da absurdidade de tudo. 6 anos antes, eu dormia num motel com menos de R$1.000. Agora era a dona da casa mais cara do concelho. O caminhão de mudança chegou na manhã seguinte, embora, honestamente, meus móveis do apartamento parecessem ridículos em quartos tão grandes. Eu precisaria fazer compras sérias, mas era um problema que eu estava feliz em ter. Passei minha primeira noite no enorme deck dos fundos, vendo o pôr do sol pintar o céu de rosa e dourado sobre meus 8 hectares de propriedade. O silêncio era profundo, sem barulho de trânsito, sem vizinhos discutindo, apenas paz, espaço e a satisfação profunda de um objetivo alcançado. Meu celular vibrou com uma mensagem de Helena. Vi a transferência imobiliária no jornal. Sua mulher magnífica. Champanhe no fim de semana? Sorri respondendo, traga o melhor. Vamos brindar a novos começos. O que não escrevi, mas pensava, era que alguns começos exigem finais, e eu tinha a sensação de que o final da minha relação com João e Jéssica estava prestes a ficar muito, muito interessante. Amanhã, começaria o processo de mobiliar minha nova vida. Hoje, apenas aproveitaria a vista do topo. A campainha tocou às 9h17 de um sábado, exatamente 24 horas após a transferência imobiliária sair no jornal local. Eu estava na minha nova cozinha, ainda descobrindo qual armário guardava as canecas de café, quando ouvi o som característico ecoando pelo hall de mármore. Pelo monitor de segurança, porque sim, minha casa vinha com um sistema que faria inveja a um banco, vi eles na varanda como vendedores porta a porta. João parecia mais velho, grisalho nas têmporas, usando calças caqui e uma camisa polo que gritava pai de fim de semana tentando demais. Jéssica estava ao lado, com um jeans de grife e um blazer que provavelmente custava mais que meu primeiro aluguel na pizzaria do Zé.
Atrás deles estavam 2 adolescentes que eu mal reconheci. Emma, agora com 16 anos, herdara os traços afiados da mãe, mas felizmente não seus olhos cruéis. Antônio, de 14, parecia uma versão mais alta de João na mesma idade, quando ele construía fortes com cobertores e me trazia dentes de leão do quintal. Caminhei lentamente até a porta, meus pés descalços, silenciosos no chão de mármore aquecido. 6 anos de silêncio, e eles aparecem no dia seguinte a notícia de que estou rica. O timing era tão previsível que quase dava para rir. Ora, ora, disse, abrindo a porta, mas não a tela. João, Jéssica, crianças que mal conheço. Deixei meu olhar passear por eles lentamente, notando a maquiagem cuidadosamente aplicada de Jéssica e o nervosismo de João. A que devo essa visita inesperada? Mãe, a voz de João falhou um pouco. Nós vimos sobre a casa no jornal. Queríamos te parabenizar. Que atencioso, respondi. Não os convidei para entrar. Parabéns entregues. Mais alguma coisa? Jéssica avançou com aquele sorriso brilhante e falso que eu lembrava tão bem. Guida, sabemos que as coisas terminaram mal entre nós. Tivemos tempo para refletir e percebemos que lidamos tudo errado há 6 anos. Lidamos tudo errado, repeti lentamente. É assim que estamos chamando agora? Emma se mexeu desconfortável atrás dos pais. Vovó Guida, mal me lembro de você, mas mamãe e papai disseram que você fazia biscoitos de chocolate incríveis. O comentário inocente da menina doeu mais que as desculpas ensaiadas dos pais. Ela estava certa. Mal se lembrava de mim porque roubaram 6 anos da infância dela. 6 anos de aniversários, peças escolares, histórias de ninar e momentos de avó e neta que nunca recuperaríamos. Eu fazia bons biscoitos, disse suavemente olhando para Emma. Depois voltei-me para os pais dela, antes de ser jogada fora como lixo. Mãe, por favor, implorou João. Podemos entrar? Podemos conversar? Conversar sobre o quê, exatamente? A máscara de Jéssica caiu por um momento, revelando a mulher calculista por baixo. Somos família, Guida, e família deve ficar unida, especialmente quando... Ela gesticulou vagamente para a mansão atrás de mim, quando há espaço para todos. Lá estava, o verdadeiro motivo da visita, entregue com a sutileza de uma marreta. Espaço para todos, repeti. Que conveniente que descobriram esse apego pela família agora que tenho 12.000 metros quadrados. Isso não é justo, protestou João, mas seus olhos já catalogavam o que via do interior da casa. Sentimos sua falta. As crianças sentem falta de ter uma avó. Eu ri, realmente ri, da absurdidade. João, meu bem, você me expulsou da sua casa com 2 malas e uma caixa de papelão. Jéssica disse que eu era teimosa demais e que resolver minha vida não era mais problema de vocês. Agora sentem minha falta? O silêncio se estendeu até Antônio falar. Pai, do que ela está falando? Por que não entram? Disse finalmente, afastando-me da porta, já que estão tão interessados em reuniões familiares. Levei-os pelo hall, passando pelo lustre de cristal e a escadaria de mármore, até a sala de estar com janelas do chão ao teto com vista para o terreno. Observei seus rostos enquanto absorviam o papel de parede de seda, os tapetes persas, as obras de arte que custavam mais que o carro de muita gente. Este lugar é incrível, murmurou Antônio caminhando até as janelas. Mãe, olha a piscina. Jéssica estava olhando sim. Eu podia praticamente vê-la calculando metros quadrados e valores imobiliários. É certamente espaçoso, disse ela, cautelosamente. Grande demais para uma pessoa só. É mesmo? Sentei-me na minha poltrona favorita, uma bela peça em veludo azul marinho que comprei especialmente para essa sala. Acho que gosto bastante de ter espaço para respirar. João sentou na ponta do sofá, como se tivesse medo de amassar o tecido. Mãe, sobre o que aconteceu há 6 anos, estávamos sob muito estresse. Nova hipoteca, minha situação no trabalho era incerta. Jéssica trabalhava em tempo integral com 2 crianças pequenas. Então, naturalmente, a solução foi deixar. Sua mãe viúva sem teto.
completei. Muito lógico. Achamos que você daria um jeito, disse Jéssica na defensiva. Você é tão capaz, tão independente. Nunca imaginamos que você acabaria num motel. Ergui uma sobrancelha. Nunca imaginaram porque nunca se preocuparam em verificar. Emma estudava uma foto de família numa mesa lateral, uma das poucas que mantive da minha antiga vida. Mostrava João pequeno, talvez com 8 anos, sentado no meu colo enquanto eu lia uma história. Pai, você era bem pequeno, disse ela. Isso foi tirado logo após seu avô nos abandonar, contei. Seu pai e eu vivemos sozinhos por 10 anos. Trabalhei em 3 empregos para nos sustentar. Garanti que ele tivesse tudo o que precisava para a escola. O levei aos treinos de futebol toda terça e quinta. Olhei diretamente para João. Achei que isso significava algo. Significava algo, disse João baixo. Significa tudo. É por isso que estamos aqui. Não, disse firme. Vocês estão aqui porque querem algo. A questão é, vão ser honestos sobre o que é ou vamos continuar fingindo que é sobre laços familiares perdidos? A paciência de Jéssica estava claramente se esgotando. Tá bom, disparou ela. Sim, precisamos de ajuda. João perdeu o emprego há 3 meses. Estamos atrasados na hipoteca e Emma precisa de dinheiro para inscrições em universidades. Satisfeita? Delirante, respondi seca. Agora estamos chegando a algum lugar. A questão é, interrompeu João lançando um olhar de advertência a Jéssica. Estávamos pensando, você tem todo esse espaço e estamos com dificuldades financeiras. Vocês querem se mudar para cá? Não era uma pergunta. Temporariamente, acrescentou Jéssica rápido, só até João encontrar outro emprego, talvez 6 meses, 1 ano no máximo. Olhei ao redor da minha bela e pacífica sala de estar, depois para as pessoas que me descartaram no momento em que me tornei inconveniente. Deixem-me entender direito. Vocês querem mudar toda a família para minha casa porque estão com dificuldades financeiras. Somos família, repetiu João como se fosse uma palavra mágica que abriria todas as portas. Família, repeti. Foi assim que chamaram quando me trancaram fora da casa de vocês? Quando disseram que resolver minha vida não era mais problema de vocês? O silêncio foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na lareira. Finalmente, Antônio falou. O que aconteceu há 6 anos? Por que ninguém explica do que ela está falando? Olhei para os 2 adolescentes, esses netos que me roubaram de conhecer, e tomei uma decisão. Sentem-se, disse a eles. Vocês 2. Está na hora de saberem exatamente que tipo de pessoas são seus pais. Mãe, não, avisou João, mas levantei a mão. Emma, Antônio, há 6 anos, seu avô faleceu. Eu tinha 60 anos, recém-viúva, e precisava de um lugar para ficar enquanto planejava meus próximos passos. Seus pais me convidaram para morar com eles. Mantive a voz calma, factual. Por 3 meses, ajudei com as crianças, contribuí com minha pensão do INSS para as despesas da casa e tentei não atrapalhar. Emma e Antônio ouviam atentamente com rostos sérios. Então, numa manhã, sua mãe decidiu que eu era teimosa demais e disse que eu tinha que sair, imediatamente. Seu pai colocou minhas coisas em 2 malas e me deixou na varanda. Eu tinha R$ 847 e nenhum lugar para ir. Não foi assim, protestou Jéssica. Você interferia nas nossas decisões de criação, minava nossa autoridade com as crianças. Eu fazia café da manhã para eles, disse simplesmente, e sugeri que dissessem por favor e obrigado. Pelo visto, isso era minar a autoridade. Antônio parecia confuso. Mas para onde você foi? O que fez? Morei num motel por 6 semanas, depois num apartamento estúdio acima de uma pizzaria. Trabalhei meio período num centro de jardinagem por R$ 15 a hora. Sorri com a lembrança. Foi a melhor coisa que me aconteceu, na verdade. Como ser sem teto foi a melhor coisa que te aconteceu? Perguntou Emma. Porque me ensinou que não precisava de ninguém para cuidar de mim. Eu podia me virar muito bem sozinha. Gesticulei ao redor da sala. Melhor que bem, como se vê. Jéssica estava ficando agitada.
Isso é história antiga, Guida. Estamos tentando seguir em frente, reconstruir nossa relação. Não, interrompi. Vocês estão tentando reconstruir sua conta bancária. Há uma diferença. Tirei o celular e mostrei uma mensagem que recebi naquela manhã. Isto é da Ana Lopes, uma amiga que trabalha no centro de emprego. Ela mencionou ter visto um nome familiar passar pela mesa dela recentemente. Olhei diretamente para João. Você não perdeu o emprego há 3 meses. Foi demitido há 6 meses por falsificar relatórios de despesas. O rosto de João ficou pálido. Como você... Eu sei de coisas, João. Sei que... Jéssica abriu 3 cartões de crédito novos no último ano e estourou o limite com roupas de grife e tratamentos de spa. Sei que vocês refinanciaram a casa 2 vezes para pagar aquela viagem à Itália. Sei que não estão apenas atrasados na hipoteca, estão enfrentando execução hipotecária no próximo mês. O silêncio na sala era ensurdecedor. Também sei, continuei, que vocês passaram pelo meu motel todos os dias durante 6 meses após me expulsarem. Sabiam exatamente onde eu estava morando e o quanto eu estava lutando, e nunca pararam para ver se eu estava bem. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Pai, isso é verdade? João não conseguia olhar para a filha. Jéssica, no entanto, entrou em modo de ataque total. Tá bom, então cometemos erros. Você também. Podia ter pedido ajuda em vez de sumir por 6 anos. Ri. Pedir ajuda às pessoas que disseram que resolver minha vida não era problema delas? Da nora que me chamou de fardo. Éramos jovens. Estávamos estressados. Vocês foram cruéis, disse, baixo. E agora querem que eu finja que nada aconteceu porque precisam de algo de mim. Antônio levantou-se de repente, o rosto vermelho de raiva. Isso é errado, disse, com a voz falhando. Pai, você disse que a vovó Guida se mudou para o Algarve para ficar perto da tia dela. Disse que ela não queria mais nos ver. Nunca dissemos isso exatamente, começou João. Sim, disseram, interrompeu Emma, também se levantando, a voz mais alta. Disseram que ela escolheu a nova vida dela em vez de ser parte da nossa família. Fizeram a gente pensar que ela nos abandonou. Senti uma onda de validação misturada com tristeza. Essas crianças foram enganadas por 6 anos, privadas da avó, porque os pais tinham orgulho demais para admitir o que fizeram. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, disse suavemente. Cerca de 6 meses depois que me mudei, seu pai veio me ver. A cabeça de Jéssica virou para João. O quê? Você não contou a ela? Perguntei a João, genuinamente surpresa. Que interessante. João estava suando agora, a camisa polo grudada nas costas. Mãe, por favor. Ele apareceu no meu apartamento numa terça-feira à noite. Continuei, observando o rosto de Jéssica com cuidado. Estava bêbado e chorando. Disse que sentia minha falta, que cometeu um erro terrível, que queria que eu voltasse para casa. Você está mentindo, disse Jéssica, mas sua voz era incerta. Tirei o celular novamente e rolei até uma foto antiga. Tirei uma foto da carta que ele me escreveu naquela noite. Quer que eu a leia em voz alta? A carta tinha 3 páginas, escrita à mão em papel ofício. Nela, João pedia desculpas profusamente por deixar Jéssica convencê-lo a me expulsar. Admitia que sentia minha falta desesperadamente, que a casa parecia vazia sem mim, que percebeu que escolheu a conveniência da esposa acima do bem-estar da mãe. Mas a parte mais condenatória era o último parágrafo, onde ele implorava para eu não contar a Jéssica sobre a visita, porque ela já ameaçou me deixar se eu tentar trazer você de volta. Ele escolheu você, disse a Jéssica calmamente. Escolheu manter você feliz em vez de fazer o que era certo pela mãe dele. E por 6 anos, ele mentiu para todos vocês sobre isso. Jéssica virou-se para João, o rosto uma máscara de fúria. Você foi pelas minhas costas? Escreveu uma carta para ela? Eu estava bêbado, murmurou João. Não estava pensando claramente. Não, disse. Você estava pensando claramente pela primeira vez em meses. Isso foi o que te assustou. Emma chorava abertamente agora. 6 anos, sussurrou. Perdemos 6 anos com você por causa das mentiras deles. Mas aqui está a questão, disse, levantando-me e alisando minha blusa de seda.
Não sou mais a mulher que foi jogada fora há 6 anos. Aquela mulher estava destruída, dependente, disposta a aceitar migalhas de afeto de pessoas que a viam como um fardo. Caminhei até a janela, olhando para meus terrenos perfeitamente cuidados. Esta mulher é dona de um negócio de milhões de reais. Esta mulher tem amigos que a respeitam, funcionários que dependem dela e investimentos que geram mais renda em um mês do que seu pai ganhava em um ano quando tinha emprego. Virei-me para encará-los. Esta mulher não precisa de nada de ninguém, especialmente de pessoas que a jogaram fora como lixo e agora querem se mudar para a casa dela porque administraram mal suas próprias vidas. O silêncio se estendeu até Antônio falar com a voz pequena. Então, você não quer ter uma relação conosco? Mesmo sabendo que você sabe, fomos enganados? A pergunta partiu meu coração, mas mantive a expressão neutra. Quero uma relação com você e Emma. Vocês são vítimas inocentes nessa situação. Mas seus pais? Olhei diretamente para João e Jéssica. Seus pais vão ter que conquistar o caminho de volta para minha vida, se puderem. Jéssica levantou-se abruptamente, a máscara de falsa doçura finalmente descartada. Isso é ridículo, disparou. Somos sua família, Guida. Você não pode simplesmente escolher quais partes de nós quer. Olha só eu fazendo isso, respondi. Calma. Tá bom, continuou Jéssica, a voz mais alta. Quer brincar? Quer nos punir por algo que aconteceu há 6 anos? Vamos embora. Vamos, João, crianças. Não precisamos disso. Mas Emma não se moveu. Nem Antônio. Eles ficaram sentados no meu sofá caro, olhando entre os pais e eu, com expressões de confusão e traição. Na verdade, disse Emma baixo, quero ficar e conversar com a vovó Guida sozinha. Emma, estamos indo, listen to me indo, comandou Jéssica. Não, eu tenho 16 anos e acabei de descobrir que vocês mentiram para mim por 6 anos sobre minha avó. Quero ouvir o lado dela da história. Antônio assentiu. Eu também. Jéssica parecia prestes a explodir, mas João colocou a mão no braço dela. Talvez devêssemos dar um tempo a eles, disse ele baixo. Não ouse tomar o lado dela, sibilou Jéssica. Não estou tomando o lado de ninguém, respondeu João, mas ele me olhava com algo que podia ser arrependimento. Estou pensando no que é melhor para nossos filhos. Por um momento, vi um vislumbre do homem que me escreveu aquela carta há 6 anos, o filho dividido entre as exigências da esposa e sua consciência. Mas o momento passou rápido. Tá bom, disse Jéssica. Mas isso não acabou, Guida. Voltaremos. Não, disse firme. Não sem serem convidados. Esta é minha casa, minha propriedade e tenho um excelente sistema de segurança. Se aparecerem sem convite novamente, chamarei a polícia por invasão. O rosto de Jéssica passou por várias tonalidades de vermelho. Você não pode nos afastar dos nossos filhos. Não estou afastando ninguém de ninguém, disse. Mas também não vou permitir que usem as crianças como chantagem emocional. Emma e Antônio são bem-vindos aqui quando quiserem. Vocês dois não. Não até provarem que mudaram. Provar como? Perguntou João. Pensei cuidadosamente na pergunta. Comecem contando aos seus filhos a verdade completa sobre o que aconteceu há 6 anos. Não a versão de vocês. Não a versão da Jéssica. A verdade. Depois, organizem sua vida financeira sem pedir minha ajuda. Mostrem que podem se sustentar sozinhos como os adultos que dizem ser. E depois? Depois, talvez possamos conversar sobre perdão. Talvez sorri friamente, mas não prendam a respiração. Após eles saírem, sentei-me com Emma e Antônio por 2 horas, respondendo às perguntas deles, mostrando álbuns de fotos da infância do pai deles e ouvindo suas histórias sobre escola, amigos e sonhos para o futuro. Eram boas crianças, apesar dos fracassos dos pais, e eu via ecos do menino que criei em ambos. Podemos voltar no próximo fim de semana? Perguntou Emma, enquanto os acompanhava até a porta. Quando quiserem, prometi. Tenho 6 anos de avó para recuperar. Enquanto via o carro deles desaparecer pela minha longa entrada, senti algo que não experimentava há anos. Satisfação completa. Não exatamente vingança, mas justiça.
As pessoas que me jogaram fora agora imploravam por migalhas, enquanto a mulher que descartaram vivia num luxo que eles nunca poderiam pagar. Provei que ser jogada fora não significa ser inútil. Às vezes, só significa que você está finalmente livre para descobrir seu verdadeiro valor. E às vezes, a melhor vingança é realmente viver bem. Na manhã seguinte, liguei para Helena para contar sobre a visita. "Como você se sente?" perguntou ela, após eu compartilhar toda a história. Olhei para meus belos terrenos, tomei um gole de café em uma xícara de porcelana cara e sorri. Sinto que estou exatamente onde pertenço. Finalmente. Algumas vitórias são silenciosas. Essa foi perfeita. Obrigada por ouvir. Não esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.